Olá, está entrando no ar o seu Atlântico Cast, o seu programa que é um mar de informações para você adquirir o seu bem e imóveis. Ao meu lado, a Dayana Martins, gestora empresarial. Dayana, qual o principal desafio na gestão de leilões? Com certeza, Pedro Paulo, são as suspensões de astas e os cancelamentos. As suspensões, porque a gente já tem uma data prevista e aí não acontece o evento do leilão e aí a gente tem toda uma configuração de venda e ela não é finalizada. E aí a gente vai precisar de refazer o trabalho e aí isso gera na nossa equipe, né, todo o trabalho sendo feito novamente e até com os interessados, né, que a gente precisa trabalhar com eles as novas datas. E também quando tem cancelamento de venda. O cancelamento de venda, ele por ser o leilão um negócio rápido, os cancelamentos de venda, ele é um negócio seguro para quem compra, porque quando acontece, os valores são devolvidos, né, das arrematações, porém, o leiloeiro também devolve a comissão. E aí, a gente precisa ter esse caixa de devolução previamente estabelecido, né, no nosso caixa da gestão. E aí, o prazo também de devolução é muito curto. Geralmente, quando a gente tem uma devolução para fazer, é 48 horas após a petição, né? Após a gente receber aí a petição solicitando a devolução. Então, com certeza, dentro do negócio mesmo, o maior desafio para a gente é lidar com as questões de tempo e principalmente de caixa quando há casos de devolução. O que para o comprador é muito interessante, porque ele vai receber não só o valor que ele pagou da arrematação, mas vai receber também as comissões e como é rápido, né? Então acaba gerando mais credibilidade no negócio e mais segurança jurídica também para o comprador. Mas para a gente sabe o quanto é difícil, né, esses processos. E E, faz parte. e lidar com pessoas nem sempre é fácil, né? E Exatamente. quando não aparece gente para comprar? Aí a gente também hoje, cada vez mais, principalmente nos leilões de imóveis, a gente tem trabalhado com várias datas, né, e já várias datas previstas dentro dos editais. Então, quando há a primeira venda, né, não for concluída, a gente já tem a segunda, muitas vezes a terceira. Hoje a gente tem trabalhado cada vez mais com as vendas imediatas, né, que são as vendas diretas. E aí a gente tem conseguido fazer vários eventos, várias formas de a gente conseguir vender também, sempre se atentando à questão de ser rápido, né, de ser um negócio rápido e viável para todo mundo. Além disso, eu te pergunto assim, o leilão ele pode ser vantajoso de uma venda tradicional, comparando? E quais as situações que ela se torna vantajosa? Então, quando a gente pensa no mercado, né, em si, no mercado, por exemplo, imobiliário, você tem aí as valorizações dos imóveis que vão acompanhando o mercado. E para a gente é muito interessante o leilão, porque a gente vai ter sempre muitas vantagens com o mercado hoje. Mas se você compra, por exemplo, um imóvel para investimento, você vai ter também o tempo a seu favor. Porque a tendência dos imóveis é sempre valorizar, ou no mínimo vai acompanhar a inflação do nacional, né? De onde ele está inserido. Então, você pode ter muitas variáveis positivas quando você compra em leilão, inclusive acompanhar a valorização daquele imóvel no local. Você falou que no programa anterior que existem os leilões mistos, que são presenciais e online, existe só online e existe só presencial. E aí a gente está numa era da tecnologia. Como a tecnologia tem impactado nos leilões nos últimos anos, tendo em vista que vocês trabalham de forma online, né, pelo site? Com certeza, Pedro Paulo, de forma muito positiva, né? A gente está no melhor momento, inclusive, de difusão dos leilões no nosso país, e isso graças ao uso dos leilões online. Não só dos leilões online, mas de todo o marketing sendo feito nas mídias digitais. Isso tem impactado muito positivo porque tem levado conhecimento, informação para todas as pessoas de uma maneira geral, não só a nível local, mas alcançando a nível nacional através da rede de internet. É uma coisa que eu gosto muito, né, até pegando essa imagem que está na tela aí para você. Hoje a internet está em todo canto e com a qualidade, né? Como essa velocidade 5G, agora se fala 6G, né? Como é que a internet ajuda vocês dentro dessa empresa? Com certeza, para que a gente possa conectar pessoas para fazer bons negócios, porque leilão é algo que acompanha não só a tecnologia, mas também a cultura. E aí a internet ela vai ajudar a gente a conectar as pessoas, né, e a transformar a vida das pessoas através dos negócios de leilão. Qual o papel dos leilões na recuperação de ativos dessas empresas? É a melhor maneira de se vender
por todas as questões que a gente sabe, a segurança jurídica, a rapidez, a própria organização, né? E sempre, assim, vai resolver um problema, vai resolver uma situação. É bom, é uma ferramenta boa para o devedor que vai poder ter toda uma organização para resolver a situação dos credores, como para os credores ter a liquidez, né, de volta, ou seja, o dinheiro a partir da venda do patrimônio, e para quem compra uma oportunidade de negócio que muitas vezes é rápida, é inteligente, é estratégica, É é segura? eficiente e principalmente é segura. Tem alguma ideia, dica para quem quiser comprar de forma online e não ter nenhum problema? Então, a gente também, né, como tudo na vida, a tecnologia ela traz muitas coisas positivas, porém também um dos maiores desafios, né, nos leilões é as fraudes, né, dos leilões. Então, a gente precisa fazer um caminho aí de orientar as pessoas, de informações para que as pessoas possam comprar também com mais cuidado. Um dos pontos que a gente sempre orienta é conhecer o leiloeiro e a empresa de leilão. Né? Então, o leiloeiro ele é sempre matriculado em uma unidade federativa na junta comercial. Então, toda vez que você for adquirir um bem, procura saber quem é o leiloeiro. Por quê? Todos os leilões eles são feitos através de leiloeiros. E se dependendo do vendedor, você procurar saber aonde está o credenciamento. Por exemplo, o leiloeiro da Caixa ele é credenciado pela Caixa Econômica. Então, vai ter um registro pela Caixa que aquela pessoa está habilitada para vender. Se o leilão é de prefeitura, a prefeitura fez um credenciamento para que aquele leiloeiro venda. Então, é muito importante, além de verificar a matrícula do leiloeiro, verificar também aonde ele está credenciado. A Atlântico Leilões, por exemplo, ela vende imóveis do Comprei, mas a Tatiana Gadelha ela está credenciada na plataforma da PGFN Comprei, através de uma portaria. Então, quem compra através da Atlântico Leilões está comprando com a Tatiana credenciada no Comprei. Segundo ponto são os sites de venda. Então, sempre procurar os sites de venda que o leiloeiro indicar. Ele sempre vai estar atrelado ao próprio site ou à organização que ele vende. No caso, Atlântico Leilões. No caso, a gente tem o Comprei, que é a plataforma específica. Então, a gente vai mandar os links para a pessoa comprar lá. Então, tem que pedir as informações diretas ao leiloeiro. E a leiloeira da Atlântico Leilões é justamente a Tati. Isso, ela é a nossa leiloeira. Daiana, quais são os setores que mais utilizam leilões no Brasil atualmente? Com certeza, no ranking, veículos, principalmente judiciais, financeiras, com a retomada de bens, seguradoras com os sinistrados, são os Detrans, PRFs com os apreendidos, né, que é o que a gente mais conhece. Falou leilão, todo mundo veículo. Agora eu me lembro muito dos programas que são de bois, né? Nas televisões, canal fechado. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vai, fala, olha, e os caras vendem bastante aquilo dali. Eu acho bonita até a locução deles. Então, aqui no Nordeste a gente não tem muito essa cultura, porém, no Centro-Oeste é muito comum os leilões de gados, né, feito pelos leiloeiros rurais. E hoje, cada vez mais, os leilões de imóveis, principalmente como a Caixa Econômica, né, vem difundindo isso a nível nacional. Então, é muito comum, né, a gente falar dos leilões da Caixa. O próprio PGFN hoje, com o Comprei, que está difundindo muito os leilões judiciais federais no Brasil. Então, com certeza, o ranking no Brasil vai ser veículos, seguido de imóveis, e aí a gente vai ter a presença dos gados, obras de arte também, que a gente vai ter também uma cultura. Brasil? Inclusive, no Brasil, a gente tem muitas casas, né, de artes, principalmente no sul, né, que é muito comum os leilões de obras de arte no sul do país. Então, dentro das regiões brasileiras, a gente vai ter sempre as questões culturais e os tipos de leilões acompanhando as questões culturais. Eu também me lembro muito, assim, que na época da internet, né, vários setores das empresas de telecomunicações estavam fazendo os leilões também em relação a isso. Os aspectos também que muito comuns para quem vai fazer as obras de determinados locais, né? Então, o dinheiro era do governo, mas a prática da empresa que vencesse aquele leilão e normalmente os governantes batendo lá o martelo para exercitar. É interessante esse processo de reflexão. Existe um perfil... Pois não? A gente tem, inclusive, os leilões de governo, que geralmente são licitados através de leilão, tá? E eles são leilões de concessão. E literalmente é isso que você falou. As empresas vão para os leilões do governo. E aqui no Brasil a gente tem, com certeza, os leilões governamentais, que também
são os maiores leilões. Porém, como eles são feitos pelo governo, a gente não vai ter a figura do leiloeiro nesses casos específicos. Um outro leilão também, que as pessoas sempre perguntam se tem leiloeiro, é os leilões da Receita Federal. Uhum. Os bens apreendidos pela Receita Federal no Brasil, elas são feitas através de leiloeiros administrativos. São os 2 casos que você não vai ter a presença de um leiloeiro oficial. Porém, vai ter um leiloeiro administrativo que ele é nomeado por portaria no governo para conduzir esse tipo de leilões. Normalmente a Receita Federal, se eu não me engano, prendeu lá o produto no aeroporto, por exemplo, que é o mais comum, o cara não quis pagar a alfândega e de repente acaba sendo, para não acumular, né? Eles vendem em forma de leilão, não é isso? Exatamente. Porém, o leiloeiro lá é um leiloeiro administrativo. Entendi. Existe um perfil ideal de investidor ou comprador para leilões? Na verdade, não, né? A gente tem hoje muito comum, né, a figura do comprador e investidor. Porém, eu, consumidora final, nada me impede de também aproveitar as oportunidades. Né? Não existe nada que me impeça de conhecer o leilão, de conhecer a empresa, de conhecer o leiloeiro e ir lá aproveitar as oportunidades, que são muitas, inclusive. Agora, interessante, por exemplo, pessoa física, maior parte, homens na casa dos 30, 50 anos, empresários, entre eles advogados, engenheiros, comerciantes, compram com a ideia de economizar, né? E sempre investir, revender e consumir. É interessante essas características para trazer para o mercado, né? Então, o que a gente pensa é que, culturalmente, né, o leilão foi muito associado a negócios de vendas, e aí a gente tem também uma cultura que homens compram e vendem, fazem negócios. Então, acaba que o público maior que a gente tem hoje é masculino. Porém, com os leilões de imóveis, a gente tem recebido muitas mulheres. Que legal. Investidoras, inclusive na Atlântico Leilões, a gente tem aí uma carteira cada vez mais crescente, né? De mulheres vindo e se interessando pelo negócio, porque acaba que a gente tem mais informação e as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, então elas têm buscado também o negócio de leilão como oportunidade para investir e não só para investir. A gente também tem mulheres hoje chegando na Atlântico Leilões, né, para adquirir os bens junto com a gente. E a gente fica bem feliz por essa inserção do feminino aí no nosso negócio. A questão da idade também tem muito a ver também com a questão econômica que a pessoa vive, né? E a maturidade também. Estabilidade financeira, A né? própria questão da estabilidade financeira, enfim, toda a organização social, né? E aí o brasileiro acompanha isso, né? Então acaba sendo um perfil também demográfico aí quando a gente pensa de negócio de leilão, mas porque também acompanha uma questão mais demográfica brasileira, né? Tem mais alguma região, de repente, que vende mais, participa mais do que outras? Olha, a gente... Nordeste, Sudeste? Hoje a gente tem, como a Atlântico Leilões, por exemplo, ela trabalha a nível nacional, eu tenho clientes no Brasil inteiro. Sim. Mas se você pensar culturalmente, aonde está o centro dos leilões, eu diria na região Sudeste. É lá, inclusive, que a gente tem os maiores leiloeiros, as maiores organizações de leilões, inclusive com leiloeiros com atuação na América Latina e até internacional. Entendi. Então, a gente vai ter, com certeza, uma concentração ainda bem grande das empresas, das organizações no Sudeste. É uma boa oportunidade para os pequenos investidores, a ideia de participar de leilões? Sempre. Por Eu quê? acho que leilão ele é oportunidade para todo mundo. O que a gente precisa é qualificar, né, as pessoas para participar, tanto vendedores como compradores. E aí, quando a gente pensa em valores, por exemplo, você vai ter bens sendo vendidos a todo valor, para todas as classes, para todas as condições. E como o leilão ele é um bem vendido no estado em que se encontra, então eles são muito atrativos economicamente. Para você ter ideia, né? Hoje na Atlântico Leilões, a gente faz leilões com bens a partir de R$ 20 de lance. R$ 20? Exatamente. Bens móveis, por exemplo, mobílias de escritório usados, né, de conselhos, de órgãos públicos, a gente vai ter valores muito atrativos dos bens. Então, não existe impedimento para se comprar. E uma facilidade muito grande, inclusive, se a gente pensar em valores. O que é que impede você hoje de entrar no site, cadastrar e, a partir de um cadastro, você comprar um bem a partir de um leilão? É muito simples, fácil e seguro. E teto? Mais alto que você já vendeu? Aí é quem dá mais. Eu já cheguei a vender e concretizar a venda, porque, como eu falei, a gente tem aí os riscos, né, de cancelamentos, mas eu já cheguei a fechar vendas de 7 milhões aqui em João Pessoa. Ô, louco. Sério isso? Sério. Daiana, me diz uma coisa. Se eu sou governo ou se eu sou uma pessoa, uma empresa, como é que contrata um leiloeiro? Se você for empresa, a contratação é particular, né? Você pode contratar tanto o leiloeiro como a organização de leilão, no caso a empresa. Contrato simples, né, dentre particulares. Porém, se você for governo, aí a gente abre uma licitação.
Atualmente, a lei de licitação, ela prevê já a contratação de leiloeiros por credenciamento ou pregão. O credenciamento, ele vai oferecer, né, o serviço sem questionamento de valores. E o pregão vai ser aberto para que seja feito a negociação de valores de comissão. Porém, a prática que a gente sempre recomenda é contratar por credenciamento. Por quê? A comissão de leiloeiro ela já é estipulada por lei. Uhum. Então, quando vai receber, geralmente o leiloeiro já recebe de quem compra e é sempre 5% sobre qualquer tipo de bem que ele vender. Então, é mais interessante para quem quer contratar, fazer a contratação diretamente por credenciamento. E aí, se for judiciário, geralmente o judiciário ele faz a abertura de um credenciamento e aí vai para o tribunal uma lista de leiloeiros credenciados e as varas vão dentro daquela lista de credenciados selecionando e escolhendo o leiloeiro para os processos. Entendi. Existe algum preconceito ou desconfiança em relação aos leilões? Na verdade, a gente fala que é a questão da informação e do conhecimento sobre o negócio. Porque uma vez que você vai participando dos leilões, vai conhecendo os leiloeiros, vai tendo acesso à informação e ao conhecimento, isso vai gerando uma credibilidade maior e você vai se sentindo mais seguro, inclusive, para nessas aquisições e fazer bons negócios. Eu, particularmente, Pedro Paulo, não conheço ninguém que comprou no leilão e não tenha feito um bom negócio até hoje. Porque é uma configuração que é para ser boa para todo mundo. É tanto bom para quem vende, como é bom para quem compra. E é sempre um serviço que ele é pensado estrategicamente para ser bom, equilibrado e cada vez mais inovador, cada vez mais participativo, né? E humanizado, que, por exemplo, o foco da Atlântico Leilões hoje é tornar o processo humanizado, é a gente conectar pessoas, é conectar as relações de negócios. Então, ao meu ponto de vista, a credibilidade ela vai sendo de acordo com esse contato, com esse conteúdo, com essa organização, com esse tipo de negócio, vai gerando a credibilidade para todo mundo. Benefícios, quais são os meus? De eu poder chegar lá na minha casa e abrir o computador e comprar com vocês. Quais são os benefícios? Primeira comodidade, né? É simples, é fácil. As interfaces hoje são simples, né? O cadastro sempre muito simples. Geralmente você faz um preenchimento de formulário, anexa a documentação, geralmente documentação simples, se você for pessoa física, RG, CPF, comprovante de residência. Se for pessoa jurídica, por exemplo, você vai anexar essa documentação mais a documentação do CNPJ. E aí, depois disso, a própria equipe de leiloeiro vai fazer a homologação no sistema, né? Feita a homologação, você tem acesso direto ao edital de leilão. Feita a leitura, a gente recomenda que você visite os bens antes, né? Já que uma prerrogativa do leilão é os bens serem vendidos no estado em que se encontra, sem garantias. Então, é importante, sim, a gente sempre orienta as visitações aos bens, quando possível. Quando não, as próprias plataformas dos leilões online já mandam fotos, localizações, né, mais detalhamento. As equipes de leiloeiros cada vez mais estão trabalhando com vídeos, né, dos bens. Então, isso facilita muito nas escolhas dos bens. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes esses leilões já são abertos antes das datas, né, com lances prévios, por exemplo. O leilão vai acontecer no dia 28 às 9 horas, mas hoje é dia 15. Muitas vezes já é disponibilizado com antecedência para que você conheça o bem, para que você visite os bens, inclusive já possa registrar os lances, fazendo uma programação, inclusive, da aquisição com antecedência. Um outro ponto também que eu acho que facilita muito é você ter a previsibilidade, inclusive, do pós. Para você comprar, você já sabe como vai ser o pós, porque já tem no edital dizendo as regras e como você vai comprar. Então, quando você compra o leilão, você tem o prazo de pagamento, a forma de pagamento previamente estabelecida no edital. Então, isso facilita muito, é muito cômodo para quem vai comprar. Tem até um roteirozinho, uma imagem, Fernando, que a gente pode mostrar um pouquinho desse processo extrajudicial, que é o passo a passo de cada coisa, né? Depois que foi batido o martelo, quantos dias eu já posso receber o bem? Isso vai depender muito do tipo de bem. Por exemplo, se você pensar no veículo, você tem 48 horas para efetuar o pagamento e, a partir daí, já é gerado a data de retirada. Então, geralmente, as retiradas nas casas de leilões, elas são rápidas porque ela precisa literalmente girar esse estoque, né, dos veículos. Então, geralmente, até 5 dias ele entrega esses bens para, no caso de veículos. Imóveis, como a gente vai ter uma outra característica, geralmente também os prazos de pagamento são até 48 horas e aí a gente começa um procedimento de homologação da venda.
E aí vai depender também se é um leilão judicial, se é um leilão de alienação fiduciária, mas sempre a gente preza para que seja célere esse processo. Então, ó, eu queria que passasse mais uma vez, Fernando, por gentileza, da primeira aqui, ó, arrematação, pagamento, prazo de impugnação, que é quando a pessoa não paga, né? Não, na verdade vamos pensar aqui na arrematação judicial, que é a figura, né? Quando a gente pensa no leilão judicial, a gente vai ter umas etapas que são específicas do leilão judicial. E aí a gente vai ter essa previsão, que é isso que eu te falei. Quanto mais você tiver ciente do processo, mais fácil, mais seguro e eficiente é a venda. Todo leilão judicial, ele vai ter esse prazo de impugnação, porque ele é um processo judicial onde vai ser informado no processo a venda e as partes elas vão se manifestar sobre aquela venda. E como tem um regramento jurídico, a gente precisa estar dentro da lei. Esses pagamentos sempre, cartão, é Pix, é o que é? É cheque? Se for uma arrematação judicial, geralmente a gente vai ter a presença de DARFs ou DJE, que são guias judiciais para quê? Cada processo vai ser aberto uma conta bancária judicial. E aí os pagamentos são feitos por uma DJE, que aí é justamente depósito judicial, no caso, para poder pagar o bem. As comissões de leilão são os leiloeiros que informam, que são além da arrematação. Porque uma arrematação ela vai ter 2 valores a ser pago. O valor de arrematação e o valor de comissão de leiloeiro. O comissão de leiloeiro é sempre 5% sobre todo tipo de bem e elas são pagas sempre na conta bancária do leiloeiro. Aí pode sim ser pago PIX. Mas no caso das arrematações, a gente vai ter as guias DJE, por exemplo, como pagamento, porque vai para o processo direto. E aí o juiz, né, a equipe do juiz vai conferir o pagamento e vai deliberar o quê? As partes para que elas possam se manifestar sobre a venda. Após isso, passou o prazo de impugnação, foi ok, aí o juiz homologa a venda. A parte da homologação, a gente vai trabalhar o quê? Com pós-venda, que é a emissão de posse. A emissão de posse, ela pode ser com transferência do imóvel, se a venda for à vista, ou a emissão de posse com continuação de pagamento e parcelas. E aí isso vai ser determinado para aquele tipo de edital. Entendi, então. Bacana. É verdadeira corrida de cavalo, né? É mais ou menos isso. Tranquilo. Tá, então, estivemos com ela nesse seu programa que é rico de informações, é o Atlântico Cast, seu programa que é um mar de informações para você adquirir o seu bem imóveis. Daiana Martins, gestora empresarial, mais uma vez, obrigado por ter ilustrado sobre esse mundo dos leilões. Muito obrigada também, Pedro Paulo. É sempre um prazer estar com vocês. Na próxima semana tem mais aqui Atlântico Cast, o seu programa que é um mar de informações para você adquirir seu bem imóveis. A todos vocês, nosso abraço e bola para frente. Tchau!